Olá, galera. Olá, Eleilton. Olá, Andréia. Olá, pessoal. Nós estamos iniciando mais um programa Viva o Reino, um espaço criado pela FUMAP para discutirmos assuntos relacionados ao nosso mundo pós-moderno e os desafios que ele apresenta à juventude, especialmente para os cidadãos do Reino de Deus. Em cada programa teremos convidados para discutir os temas propostos. Gente da área, gente com o Evangelho na cabeça, porque sempre seremos desafiados à luz do Evangelho. O programa é semanal e todo mês teremos uma temática diferente. Está no ar o programa Viva o Reino. Em Marcos 1,15, Jesus inicia o seu ministério dizendo que o tempo estava cumprido e o reino de Deus estava próximo. Havia chegado o tempo da restauração. É isso aí, o reino pregado por Jesus e o novo tempo inaugurado por ele veio para organizar toda a bagunça que o pecado causou. Lembra no último programa que nós falamos sobre os relacionamentos harmoniosos que existiam no Éden? Então, o pecado bagunçou. Com a chegada do reino, chega a reorganização. Então, é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Sobre o reino de Deus, sobre os seus valores, a maior de todas as utopias. E nós temos conosco aqui, para nos ajudar nesse bate-papo, pastor José Lima, que é o presidente da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa, e também o pastor Alexandre Jorge da Silva, que é o diretor da FUMAP. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, ao programa Viva o Reino. Obrigado, Leilton. Boa noite a todos. É um prazer poder estar novamente com vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero a gente poder contribuir mais uma vez aqui com o pastor Alex para esse tema tão importante nesse terceiro debate dessa série sobre utopia. Vamos lá. Isso aí. O Senhor Jesus, ele pregou o seu reino e os seus valores durante todo o seu ministério. Esta foi a mensagem de Jesus do início ao fim. E ele chamou pessoas para fazer parte desse reino. E que desafio que era feito para essas pessoas? A ideia de utopia que nós estamos discutindo até aqui, ela traz uma ideia de pensar além. E a proposta que Jesus traz é muito parecida com essa. Jesus vai convidar a gente a viver nesse reino, mas a condição que Jesus ele coloca para se entrar nesse reino, para se fazer parte desse reino, é a ideia de metanoia. Meta além e noia mente, que é além mente, né? A ideia de se pensar fora da caixa, a ideia de se pensar além daquilo que a mídia e tudo mais nos dias de hoje tentam nos empurrar muitas vezes garganta abaixo. Jesus nos faz essa proposta, a proposta de viver a vida no reino. Para isso, a gente precisa passar por essa experiência chamada metanoia, essa reeducação da nossa mente também, a reorientação da nossa forma de pensar, a mudança da nossa mentalidade. A gente passa a pensar, a gente passa a viver o mundo não segundo os valores do próprio mundo, mas segundo uma mente orientada e dirigida pelo Espírito Santo. A chegada de Jesus, que é definida em Marcos como a chegada do reino, não é pouca coisa. É uma declaração que precisa ser muito irresponsável e como se diz na linguagem jovem, sem nenhuma noção para fazer uma declaração dessa. O reino de Deus, um reino divino, chegou até a humanidade. Que declaração! Se você estuda as religiões, você vai perceber que em todas elas as religiões estão geralmente ali alicerçadas num ser. É a história de um homem, de uma pessoa, que coisas aconteceram e esse homem então passou a agregar um significado espiritual imenso e então nasce uma religião. Pelo menos nas religiões monoteístas, como o judaísmo, o islamismo e outros mais. E nós temos então o cristianismo, uma pessoa de Jesus. Chega e declara: o reino chegou até vós. E se você pensa como ele chegou, é o único com uma história diferente de todas. Não é uma simples iluminação de um homem que ficou iluminado e que se montou uma religião em cima. É o único que se diz vem do céu, fica no útero de uma mulher. É uma coisa pequena, escura, apertada. Fica 9 meses lá.
como um ser humano, como todos nós estivemos no ventre da nossa mãe. Nasce uma criança normal, com todas as necessidades que eu, quando criança, e você, todas, 100% humano. E aos 30 anos aproximadamente, houve um profeta que está pregando e aponta o dedo para eles assim: esse é o Cordeiro de Deus. É esse homem que faz essa declaração em Marcos. Quer dizer, pensem, seria de fato uma lenda, uma invenção, ou é de fato uma lenda, uma invencionice, sabe, uma história mal contada, ou é verdade, porque o enredo dela, o conteúdo dela é diferente de tudo que já se teve notícia, que já se escreveu. E essa pessoa de Jesus causa a divisão nessa história. Acho que um acontecimento desse é à toa, sem sentido. Veio trazer o reino, veio ao encontro dos corredores, dos atletas perdidos que estão correndo buscando alguma coisa. Vejam que coisa impressionante, ele vem agora para se encontrar com eles. Não deixa aqueles que o buscam correndo o tempo inteiro desesperados na história, no tempo, como o filósofo disse, a deriva, ou como um relojoeiro, ou como uma explosão desordenada. Não. Chega para se encontrar com aqueles que o buscam, para exatamente saciar e preencher esse vazio, finalmente o encontro com o oco, dando sentido a tudo, dando razão a tudo, dando coerência à vida, dando beleza. Tem uma fala de C.S. Lewis que ele diz assim que existem dois tipos de pessoas. As primeiras são as que dizem para Deus: seja feita a tua vontade. E a segunda, as que Deus diz: seja feita a vontade de vocês. Então Jesus, ele vem para inaugurar esse reino, e essa é a maior das utopias, né? Porque é a possibilidade de ter uma vida vivida não segundo eu penso, segundo eu acho, segundo eu sinto, segundo eu quero, mas a possibilidade de ter uma vida que é de fato governada por Deus, uma vida vivida segundo os valores de Deus. Então Cristo, ele chega, quando ele inaugura o reino, ele nos coloca diante de um grande desafio: ou eu entro e faço parte desse reino, ou eu vivo fora desse reino. Não é um meio termo, né, pastor? Ou a gente entra e decide abraçar os valores, os princípios e os desafios desse reino, ou a gente está fora dele. A grande utopia, né, é Cristo mostrar que nesse mundo que a gente vive, que é corrupto, como a gente já viu, que é injusto, como nós já vimos, é possível a gente viver nesse mundo uma vida diferente. E o reino, ele traz consigo essa proposta. Por isso é de fato a maior das utopias, né? A ideia de se viver o reino de Deus. Legal. Jesus, nessa fala dele de Marcos, na verdade o texto de Marcos, né, diz: o tempo está cumprido. E a palavra que ele usa é kairos, né? Um tempo específico, né, para que algo aconteça, né? O período há tanto anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, né? Esse período da restauração, da chegada do Messias, chega com o Senhor Jesus Cristo, e aí ele diz: o reino está próximo. Qual que é a ideia de Jesus dizer que o reino está próximo? Em que sentido a gente pode entender essa afirmação de Jesus? É próximo no sentido cronológico? É próximo no sentido de distância? E outra coisa, para esses que entendem que esse novo tempo chegou e que querem abraçar os valores do reino e viver como cidadão do reino, existe a possibilidade de ser cidadão do reino de Deus e não incomodar o mundo, aqui entendido como um sistema de valores que não tem Deus como Senhor? Nessa primeira questão sobre qual o sentido, né, dessa proximidade de reino, na verdade a gente deve entender essa proximidade não no sentido de tempo, né, como se o reino estivesse a um dia de nós, a uma semana de nós, a um ano de nós. Na realidade a ideia é distância mesmo. Cristo está dizendo para nós que o reino agora ele está ao alcance das nossas mãos. Com a chegada de Cristo e com o estabelecimento desse reino,
através da sua vinda, eu posso agora tocar esse reino, eu posso agora viver esse reino, eu tenho alcance agora a esse reino. Aquilo que não estava ao meu alcance antes de Cristo, agora através de Cristo eu posso viver e desfrutar de todos os benefícios e ao mesmo tempo viver toda a responsabilidade que esse reino ele também me pede. Uma coisa legal que eu acho nessa pergunta aí, pastor Leilton, é essa ideia de próximo, né? A palavra próximo linkada a tempo, né? Porque quando o Moore cunhou utopia, pelo que a gente ouviu, ele é algo que impossível. Sequer ele acreditava que seria algo atemporal, fora do tempo, mas que poderia. Não, seria algo irreal. Aí vem Jesus, cara, e diz assim, os evangelistas inspirados dizem assim, olha, quando ele chegou, inaugurou um novo tempo e declarou que a plenitude desse novo tempo estava próximo. E o que ele está nos dizendo assim, olha, a gente não vai precisar continuar buscando, lutando, mas agora já com vamos dizer assim, com uma esperança, já como se a gente pudesse usar o sentido olfato para sentir o cheiro dela. Se nos nossos antepassados, ou o povo da Bíblia, estava distante, creio que para nós está mais perto. Tá? Ele chegou e com a chegada dele, as minhas lutas não podem deixar de serem lutadas. Eu continuo lutando, mas agora eu tenho na minha frente um vislumbre tão real que eu posso já ver algumas fagulhas de luzes e sinto nos meus sentidos que a vida de fato é mais do que lutar por um passe de ônibus, por uma saúde melhor, por uma educação melhor. Como cidadão eu não preciso vamos dizer assim, de Deus para lutar, pelo menos. Eu pago imposto, eu vou lá e faço minha reivindicação. Eu vou conquistar isso e eu vou provar para mim mesmo que isso não vai me dar aquilo que eu preciso. Mas a chegada de Jesus me empurra para algo além do imediato. E então, finalmente eu começo a caminhar e a compreender essa busca como algo mais intenso, mais profundo, mais além. Tá? E que isso está próximo, é verdade, ele já chegou, ele foi embora e ele vai voltar. Nós podemos alcançar a qualquer momento a plenitude dessa busca. Dentro da fala do pastor Lima ainda, a gente tem falado muito de protestos, né, nos nossos dias. O reino, a inauguração do reino, o estabelecimento do reino, é o grande protesto de Deus contra todo esse sistema de valores que existe. O pastor falou de lutar por 20 centavos e outras coisas mais. Vocês já ouviram no Facebook assim, eu protesto. Aí estava escrito, eu protesto contra a minha hipocrisia, eu protesto contra os meus pecados, eu protesto contra a minha mentira, eu protesto contra a minha maldade. Então, na verdade, se esperava muito de Cristo havia uma ideia de que Cristo seria um revolucionário, né? Viria e revolucionaria o mundo político, a opressão romana seria tirada e Cristo seria estabelecido como rei, né? E aí Cristo vem e diz que, na verdade, essa mudança, ela não é sobretudo uma mudança externa, mas ele diz que essa mudança, sobretudo, é uma mudança dentro de nós. Então ele traz a ideia de um reino que acontece, mas antes dele acontecer de forma externa, antes de eu lutar contra os 20 centavos ou contra qualquer outra forma de injustiça, segundo Jesus, esse protesto ele acontece dentro de mim, né? Essa mudança, transformação, ela ocorre dentro da minha vida. Então, o reino, segundo Jesus, né, não está nem aqui nem lá. O reino está dentro de Jesus. Ele está dentro de nós, que é justamente a ideia da metanoia, né, a ideia do arrependimento.
Jesus disse que nós devemos procurar em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. E aí Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Daí, diante disso, eu tenho 3 perguntas para os pastores. Olha só. Os cristãos não deviam hoje começar a lutar contra as injustiças que os cercam, e eles não deviam também hoje começar a pregar não só com a voz, mas com as suas atitudes, a sua crença sobre a utopia na chegada do reino em plenitude. E também, assim, mais uma coisa importante, quando uma sociedade perfeita será possível? Vou fazer 50 anos agora em setembro, então eu vivi experiência na minha vida antes do chamado. Trabalhei em empresas multinacionais, né, e cheguei a ter uma experiência muito forte com sindicatos, né, no Brasil. O ex-presidente Lula, na época, era ainda presidente de sindicato. A gente chegava a fazer reuniões com ele, né? Bom, eu aprendi muita coisa sobre luta social, sobre ativismo social, né? Até mesmo quando eu vim para a igreja, eu tentei influenciar muitos jovens a essa luta, porque também eu recebi uma influência muito grande da teologia da libertação, que uns 20 anos atrás, sobretudo, era muito forte aqui na América Latina e no Brasil também, né? Muitas comunidades de base, etc. E há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu fui fazer um estudo um pouquinho mais acurado para algumas matérias para ministrar na FATAP, foi quando eu me deparei com a figura de Jesus Cristo, e aí eu tentei entendê-lo, assim, a sua ação em relação ao mundo nesse contexto social. Porque, pensem, não creio que o nosso tempo tenha coisas tão diferentes do tempo de Jesus, crises sociais. Os judeus viviam oprimidos. Os judeus eram achincalhados com impostos absurdos do poder romano. Eu fico imaginando, no tempo de Jesus, os jovens de hoje, o que eles fariam nas ruas de Jerusalém, sem nenhuma saúde pública, sem nenhum transporte público, sem quase nada, e sem quase liberdade, com quanto os romanos permitissem no período de Jesus, eles cultuarem os seus deuses, mas qualquer contendazinha, o poder vinha tentando apaziguar. E eu não consigo ver Jesus Cristo na sua missão de Salvador, de missionário, no seu papel, não como cidadão judeu, que ele nunca deixou de cumprir o seu papel como cidadão judeu. Ele nunca, por exemplo, se permitiu que um opressor, ele nunca aplaudiu a opressão, ele nunca também ficou de boca fechada, dizendo assim, não, é isso mesmo. Você não vê esse papel passivo de Jesus, mas você não vê também esse papel ativo, no sentido de ativismo político. Mas Jesus não nega a sua cidadania. Não consigo perceber esse Jesus desinteressado pelos problemas do seu povo. Então eu vejo um Jesus que sempre é nosso modelo, envolvido com os problemas, mas sempre agindo, não desconectado da sua missão. Cara, ele não é do reino, ele é o reino. Então, mais do que ninguém, ele tinha que saber transitar entre essas duas coisas, o reino de baixo e o reino de cima. Quer dizer, como é que eu posso cumprir meu papel de cidadão brasileiro, sabendo da corrupção, e ao mesmo tempo não perder a minha identidade como cidadão do reino? Então, acho que nesse ponto aí, André, a gente só vai ter uma sociedade definitivamente em paz no reino pleno, que seria com a segunda volta de Jesus e a extinção do mal. Mas, por outro lado, esse reino já está funcionando, já chegou. Quem segue Jesus tem o dever de demonstrar no mundo que ele é do mundo da luz, que ele não é no mundo, ele já tem luz, ele tem entendimento, ele absorve a mente de Jesus, o ensino de Jesus, e é esse conteúdo que, se ele for para a rua para cumprir o seu papel de cidadão, que ele tem que levar. Ele não pode esquecer que ele é da luz. Mesmo quando ele vai fazer um protesto mais veemente, ele não pode perder a postura, ele não pode se deixar ser manipulado, entendeu? Então, ele também influencia, sim, a sociedade, mas com a consciência cristã, cara. Eu hoje penso assim, ele não pode ir inflamado por um partido, ele não pode ir inflamado por ONGs, por especialistas em Facebook.
Até porque nós temos hoje, nos Estados Unidos, uma grande polêmica. Eles têm acesso a todas as informações que aquele cara denunciou, esqueci o nome do cara agora, entendeu? E agora no Senado ontem, o Senado americano disse que eles têm acesso até um presidente da República, qualquer país do mundo, desde que ele saiba o e-mail do cara. E aí dizem alguns livros que eu tive acesso, que países como os Estados Unidos, às vezes, ou outros países, eles são capazes de deflagrar grandes manifestações através do Facebook, pagando ONGs especializadas para inflamar, para desestabilizar o governo. Isso parece uma teoria da conspiração absurda, mas isso no nosso mundo, no mundo maligno, isso tudo pode acontecer. Então a sociedade que eu acredito, para concluir a minha parte agora, é essa assim, cara, eu sou cidadão do reino, eu sigo Jesus, ele me conecta comigo mesmo, eu tenho paz, eu tenho consciência, eu não sou um cara ignorante, estúpido, eu não estou desconectado da sociedade, mas eu sou um sal à luz no mundo. Se eu for para a rua, se eu for reivindicar, eu vou como um salvo. Como igreja, nós não temos princípio para a igreja se envolver com isso, mas ela tem uma mensagem denunciadora, que é a própria mensagem do Evangelho, contra o pecado, contra a corrupção e contra todo tipo de desmando. Há um texto de Paulo, que nós até trabalhamos nos nossos fóruns, né? Que é o texto de Colossenses 1,13, que Paulo diz assim: mas ele, que é Deus, né, ele nos transportou do império das trevas, nos tirou, aliás, do império das trevas e nos transportou para o reino. Paulo conjuga o verbo no passado, né, como se ele também estivesse vivendo isso. E é essa a ideia de que Deus tirou a gente das trevas, de um reino de trevas, e trouxe a gente para um outro reino, é algo não para ser vivido amanhã, né? Não para ser vivido no futuro apenas, mas é algo para ser vivido hoje já, para ser vivido aqui e agora. Então, concordo com o pastor, a gente não há possibilidade de um mundo perfeitamente pleno hoje, ou plenamente perfeito hoje. Não há essa possibilidade, mas a igreja é chamada para mostrar os sinais, para evidenciar o que será esse reino que a gente vai ter em plenitude amanhã, né? O que será esse reino amanhã? A igreja é mostrada para viver isso hoje. Então a gente pode hoje mostrar através de alguns sinais que a gente pode viver essa grande utopia, respeitando o próximo, por exemplo, não parando na vaga de idosos, não jogando a pé no chão. São coisas tão simples, mas que fazem parte de um mundo perfeito, pensado por Deus. Que a gente, nesse mundo que estamos inseridos, e Jesus disse, olha, nós estamos neste mundo, mas nós não somos este mundo. Então a gente ainda está aqui. Enquanto a gente estiver aqui, pastor, a gente vai viver vai estar no meio, né, dessa maldade toda, dessa corrupção toda, enquanto a gente estiver aqui. Mas um dia, e aí isso se dará na volta de Cristo. E um cidadão do reino, cara, sinceramente não pode ser hipócrita, senão ele não é sal nem luz. Então, por exemplo, o cara que protesta, que chama um político de ladrão, sem antes protestar contra si próprio, cara, ele tem que se tocar, meu. Não dá. Porque a gente não pode viver uma mentira. Então, você vai pra rua contra os outros. Você vai contra você, cara? Você entendeu? Então é muito sério, cara. Porque senão você vai correr. E no final, meu, então, terminar a corrida, cara, e guardar, receber a coroa, cara. Entendeu? Então, acho que isso é um lance legal para a moçada pensar, refletir, para não ir para a rua com aquela cara de hipocrisia, entendeu? Acusar os outros sem olhar para si próprio, né? Ver a trave grande lá do político de Brasília, mas, aliás, o cisco, e não ver a trave, como disse Jesus, né? Então isso é muito legal para a igreja precisa entender isso, para poder ela ter voz, para poder ela, entendeu? Ela ter autoridade para dizer alguma coisa a esse mundo, né? Senão não cumpre a missão. Então, a ideia de metanoia, né? De lá de Mateus 3, 1 e 2, né? Jesus vai dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino. Parece que Jesus está dizendo isso. Se vocês não passarem por essa transformação, vocês não vão saber o que é reino. Vocês não vão conhecer o reino. Então, antes de nós
saímos gritando para todo mundo que a gente crê num reino com novos valores, que a gente acredita, né, num reino com novos princípios. Antes disso, concordo com o senhor, a gente precisa viver tudo isso. A gente precisa, na prática, né, de forma literal. Não adianta eu cobrar o corrupto de Brasília se eu vou receber o troco e vem 5 a mais e eu pego esse 5 para mim. Não adianta. Não adianta eu cobrar as pessoas se no meu dia a dia, né, no meu comportamento, quando ninguém está olhando, eu acabo tendo os meus deslizes também. O reino chega para mim quando de fato Cristo está governando todas as áreas da minha vida e eu estou fazendo não mais a minha própria vontade, mas a vontade dele. Uma nova postura mesmo, né? Uma nova postura. Verdade. Estamos chegando ao finalzinho, né, Eleito? Isso aí. Está acabando o nosso programa de hoje. E eu quero agradecer imensamente pela presença de vocês mais uma vez. Deus abençoe, né, os pastores, pastor Alex, pastor José Lima, pela presença nesse nosso programa. Quero aproveitar e agradecer o pessoal da Proge Áudio também. Não podia esquecer, né, galera? Obrigada. E também agradecer um pessoalzinho que tem nos assistido, que tem acompanhado o nosso programa. Então, eu vou ler o nome de vocês aqui, ó. Nós queremos agradecer o André Alves, Elisângela Castanha, Geraldo César, Luiz Fernando Feitosa, Jefferson Oliveira, Rodrigo Thiago da Costa, Amanda Gama, Wellington Alves da Silveira, Leonardo Martins, Henrique Cipriano, Gisele Cipriano, Vinícius Cazu. Deus abençoe cada um de vocês. Isso aí. Então, terminamos mais um programa aqui. Hoje nós falamos sobre a maior das utopias, que é a chegada do reino de Deus, a proposta do reino de Deus para as pessoas. Nós, jovens cristãos, temos motivos para lutar, para denunciar todo e qualquer tipo de injustiça. A gente faz parte do reino de Deus, da comunidade do reino de Deus, e defendemos a maior das utopias, porque nós cremos que um dia ela se concretizará. O não lugar, um dia será lugar. Nós acreditamos nisso. E a sociedade perfeita um dia existirá. E, aliás, é sobre ela que nós vamos falar no nosso próximo programa, que é o último programa dessa série sobre utopia. Vamos falar sobre esse momento e essa sociedade perfeita que hoje não existe, mas que um dia existirá e que é a nossa grande esperança. Existirá não por causa de nós mesmos, mas por causa da interferência poderosa de Deus na história com a volta do Senhor Jesus Cristo. Todos os que aceitaram o projeto do reino e se engajaram nesse projeto do reino hoje farão parte dessa sociedade no futuro. Então, é só com Jesus esperança de um futuro melhor. Inclusive, no próximo programa, a gente vai trocar a palavra utopia por esperança. Até lá, a gente espera vocês, sexta-feira, às 8 horas, no fumap.com.br. Até lá.